Oi pessoal, voltamos no capítulo 4 e agora a gente vai estudar um pouquinho nessa videoaula as posições relativas entre retas, tá? Para resumir, antes de nós definirmos quais são todas as posições, tá? Olha só, vamos supor que eu tenha aqui duas retas, tá? Então eu posso ter, ó, duas retas que andam lado a lado, que vocês já sabem lá do ensino médio, que elas são retas paralelas, né? Alguns autores definem da seguinte forma as retas paralelas: são retas que se encontram no infinito, né? E como a gente sabe que o infinito, tu não chegas nunca, o infinito, então tu nunca vai ter, elas nunca vão se encontrar nesse infinito, então elas não têm ponto de interseção. Eu prefiro dizer assim, ó, que retas paralelas são retas que não possuem ponto de interseção e que estão no mesmo plano. Se eu enxergo uma única reta, embora eu tenha duas equações, uma de reta R e uma de reta S, mas na hora de encontrar pontos que pertencem a essas retas, esses pontos pertencem a ambas as retas, nós dizemos que são retas coincidentes, tá? Elas também têm a mesma direção, tanto que quando tu olha geometricamente tu só enxerga uma reta, mas na verdade tu pode ter duas, três, quatro, cinco, infinitas equações de retas todas coincidentes, quer dizer que são retas que geram todos os mesmos pontos. Nesses dois casos que a gente está falando, essas retas elas estão contidas num mesmo plano, tanto as paralelas quanto as coincidentes. Então, em um outro caso de retas que pertencem ao mesmo plano e que não têm a mesma direção, que são aquelas retas concorrentes, tá? Nós dizemos que elas concorrem porque elas têm um ponto de interseção. Isso é possível ter um ponto de interseção. Então são as retas concorrentes, se intersectam em um único ponto, mas continuam estando no mesmo plano. E tem um terceiro, um quarto caso, né, que são retas que não estão no mesmo plano, que não pertencem ao mesmo plano, que pertencem a planos que nós chamamos pelos reversos, né? Então a gente chama retas reversas, tá? Então essas retas elas não se intersectam e elas estão em planos. Elas não têm a mesma direção também, né? Porque se tivesse a mesma direção, vocês vão ver que a gente consegue encontrar um plano que as contenha. Então elas não têm a mesma direção e estão em planos reversos sem ponto de interseção entre elas. Então esses são os casos que nós vamos estudar agora nessa videoaula. Então, para começar, tá? Definimos duas retas, retas R e reta S, de um espaço. E nós vamos estudar o primeiro caso, que são de retas coplanares. Nós já vimos numa videoaula anterior que retas coplanares são retas que estão no mesmo plano. As duas retas pertencem ao mesmo plano, né? Ou as duas retas estão contidas no mesmo plano. Então são retas que estão no mesmo plano, tá? E nesse caso, a gente pode ter os três primeiros exemplos, né, de retas concorrentes, paralelas ou coincidentes. Na ordem que eu tinha citado para vocês, paralelas, né, mesma direção, coincidentes, mesma direção, paralelas não tem ponto de interseção, coincidentes, todos os pontos coincidem, ou seja, todos os pontos que são de uma são da outra também, e as concorrentes que tem um único ponto de interseção, que nós vamos começar por elas então, tá? Então, quando eu tenho retas concorrentes, eu tenho um único ponto de interseção entre as retas. E é claro que eu não poderia ter mais de um, né? Se a gente esboçar aqui, ó, uma reta R, uma reta S, e aqui estaria o ponto de interseção entre elas. É impossível eu fazer uma curva nessa reta aqui para eu intersectar a reta R novamente. Então eu não teria uma reta se assim fosse, né? Então por isso eu tenho um único ponto de interseção. E esse ponto de interseção, na próxima videoaula, a gente vai ver como é que eu posso calcular. Conhecendo as equações dessas duas retas, é possível que eu encontre quais são as coordenadas deste ponto de interseção. Tá? Então, retas concorrentes, elas estão no mesmo plano e têm um ponto de interseção. E para a gente saber se elas estão no mesmo plano, na videoaula anterior a gente viu, né, como é que tu detecta se as tuas retas são coplanares ou não. Vocês lembram como é que a gente faz para verificar se duas retas são coplanares? Então, olha só, eu tenho duas retas, R e S. Será que elas são coplanares? Quem me diz se as minhas retas são coplanares ou não é um produto misto. Que produto misto? Um produto misto formado por três vetores. Um vetor, o vetor diretor da reta R. Um segundo vetor, um vetor diretor
da reta S, e o terceiro vetor, que vai ter que ser um vetor que vai sair de uma reta e vai chegar na outra. A gente vai esboçar isso no próximo slide, tá? Eu só vou resumir aqui antes. Tu pegas um vetor formado por um ponto de cada reta e tu tens, então, 3 vetores para calcular o produto misto. Se esse produto der zero, né, esse produto misto der zero, então a gente vai ter que as retas são coplanares. Nós fizemos isso no slide anterior para verificar se 3 vetores são ou não são coplanares, né? Porque a gente sabe que 2 vetores são sempre coplanares, 3 a gente não sabe se são ou não. Então, na verdade, a gente vai ver que verificar se 2 retas são ou não são coplanares vai ser verificar se eu tenho coplanaridade nesses 3 vetores, onde 2 deles são os vetores diretores e um terceiro formado por um ponto de cada reta, tá? Mas a gente vai ver melhor um pouquinho isso aqui no próximo passo. Ainda na definição agora de retas paralelas, tá? Se elas são paralelas, é aquele caso em que elas têm mesma direção. Tem mesma direção, mas não tem ponto de interseção, são retas paralelas. Eu posso dizer que ou elas se encontram no infinito ou que elas andam lado a lado, né, sem ponto de interseção. Nós podemos usar para definir retas paralelas a seguinte notação, né? Aqui elas seriam concorrentes. E agora um caso em que elas são paralelas. Eu posso dizer assim, ó, 2 retas R e S são paralelas, e a gente usa esse símbolo aqui, né, de 2 barrinhas, para indicar que elas são paralelas, se elas têm a mesma direção, né, estão no mesmo plano, e ainda a interseção entre elas gera o conjunto vazio, tá? Elas pertencem ao mesmo plano e a interseção entre elas é vazia. Então, elas são paralelas, tá? Elas têm a mesma direção, não tem ponto de interseção. Como esse esboço aqui, ó, no slide. Eu tenho 2 retas lado a lado, no mesmo plano, sem interseção. E depois, um terceiro caso, que na verdade não deixa de ser um caso particular de paralelismo, que são as retas coincidentes. Quando é que essas 2 retas são coincidentes? Aí a gente usa igualdade mesmo, tá? R igual a S. Elas são coincidentes, elas possuem a mesma direção, tá? Primeiro, elas estão no mesmo plano, pertencem ao mesmo plano. Elas possuem a mesma direção. Vocês têm que lembrar que quando eu digo que elas possuem a mesma direção, é que seus vetores diretores eles são colineares, tá? Então eu posso até escrever assim, ó, para facilitar. Eu posso dizer que o vetor diretor da R, ele é um múltiplo escalar do vetor diretor da S. Então eles têm a mesma direção, né? Em sentido não importa para nós. O mesmo caso acontece aqui. Nas coincidências, o vetor diretor da R é um múltiplo escalar do vetor diretor da S. Tá? Os vetores eles têm a mesma direção, o sentido não importa para nós. Só que no caso de coincidência, quando tu fazes, né, a interseção entre elas, tu não vai gerar um conjunto vazio em nenhum só ponto, mas infinitos pontos, tá? Infinitos pontos. Porque todos os pontos da L serão pontos da S também, ó. Olha o slide aqui, ó. Vamos supor que a reta S esteja destacada em azul e a R em vermelho. Então, na verdade, quando tu enxergas geometricamente essa reta, tu vês um único traço, né? Porque elas coincidem, elas estão um sobre o outro. Então, todos os pontos da reta S são pontos da reta R e vice-versa também, tá? Embora no desenho aqui, para representar melhor para vocês enxergarem a diferença, a gente tenha deixado a R menor, isso não existe, né? As duas são infinitas. Tá? Então, todos os pontos de uma serão pontos da outra também. Então, nesses 3 casos que nós vimos agora, tipo, retas paralelas, coincidentes e as retas concorrentes, todas elas estão no mesmo plano. Aí nós temos um 4º caso, que são retas que não estão no mesmo plano, que são as retas reversas. Elas estão situadas em planos reversos, tá? Então não estão no mesmo plano. E elas não vão possuir ponto de interseção. Então, neste último caso, de retas reversas, então cada uma pertence a um plano. Posso dizer assim, ó, R pertence ao plano π, S pertence ao plano alfa. Cada uma está situada num plano distinto e ainda a interseção entre R e S é vazia. Não existe nenhum ponto de interseção entre elas.
Bom, se elas estão em planos diferentes, não tem ponto de interseção, e outra coisa que não vai acontecer agora é que os nossos vetores diretores aqui eles têm direções diferentes. Então, ó, o vetor diretor da reta R é diferente, né, de um K que multiplica o vetor diretor da reta S. Então, eles não são múltiplos escalares, tá? Para a gente poder tentar enxergar isso, né, e como eu falei para vocês que quem vai me dizer agora se elas estão no mesmo plano ou não é um produto misto, nós vamos pegar o nosso espaço. A gente vai pegar o nosso espaço e eu vou usar aqui para tentar mostrar para vocês, geometricamente, dois planos. O plano YZ e o plano XZ. Tá? A reta contida aqui nesse plano XOZ. Uma outra reta, não paralela a esta, né? Contida no plano YOZ. E justamente o que nós queremos verificar é se existe um plano que contenha essas duas simultaneamente. Se eu tivesse um plano contendo as duas simultaneamente, e aí eu poderia pegar como exemplo aqui, ó, uma outra reta nesse plano aqui, YOZ. Tá? Então notem que se eu pegar o vetor diretor desta reta e o vetor diretor desta outra reta aqui, e mais, se eu pegasse um terceiro vetor, né? Só que eu não vou riscar, tá? Só vou mostrar. Se eu pegasse um terceiro vetor que saísse de uma das retas e chegasse na outra, tá? Um vetor que partisse de uma reta e chegasse na outra. Esses três vetores estariam ainda sobre o mesmo plano, o plano YOZ. Consegue entender isso? Ó, de novo. Pega o vetor diretor dessa reta, que está no plano YOZ. Pega o vetor diretor dessa, que está no plano YOZ. Pega um terceiro vetor formado por um ponto de cada reta. Também vai estar no plano YOZ, né? Então, quando eu fizesse um produto misto entre esses três vetores, que nós vimos que a condição de coplanaridade entre três vetores é que o produto misto dê zero, então a gente faria o produto misto desses três vetores, daria zero, então a gente teria certeza de que esses três vetores estão no mesmo plano. Então, o que não seria possível se essas duas retas não estivessem no mesmo plano. Olha só, para enxergar melhor. Vamos pegar estas retas aqui que estão em planos reversos, né? E que não são paralelas, tá? Pega o vetor diretor dessa reta aqui. Bom, o vetor diretor dessa reta aqui tem a direção dessa reta aqui, né? Pega o vetor diretor dessa outra aqui. Pega um terceiro vetor, né? Que vai ser um vetor que vai sair lá dessa reta em azul até a reta em vermelho. Olha os três vetores diretores. Será que se eu fizer um produto misto entre esses três vetores, tá? Eu falei três vetores diretores, mas na verdade é o vetor diretor da azul, o vetor diretor da vermelha e esse terceiro vetor. Que eu estou chamando lá na lâmina, aqui ó, no quadro, um vetor PRPS, que é um vetor que sai da reta R e chega na reta S ou vice-versa, tá? Então pega esses três vetores. Eles estão no mesmo plano? Será que o produto misto entre esses três vetores vai dar zero? Fica claro que eles não estão no mesmo plano? Veja, nós sabemos que 2 a 2 sim estarão no mesmo plano, né? Eu consigo um plano que contenha esse vetor e o vetor diretor dessa reta, consigo, né? Por equivalência de vetores, consigo. Consigo um plano que contenha o vetor diretor desse e dessa aqui, consigo. Consigo um plano que contenha o vetor diretor desse e dessa. Mas olha os três simultaneamente, juntos. Dá bem para ver que eles não estão no mesmo plano, né? Então, na verdade, a condição para nós verificarmos se duas retas estão no mesmo plano, ou se elas são coplanares, é a mesma condição para verificar se três vetores são coplanares. Só que os três vetores que eu tenho que verificar a coplanaridade são os vetores diretores e um terceiro vetor formado por um ponto de cada uma das retas. Se eu fosse ligar aqui, ó essa reta R está contida nesse plano, vou chamar esse plano aqui de alfa. Mas essa reta S aqui, ela não está nesse plano, nota que ela está perfurando esse plano, ó. Ela vem aqui de cima, ó, ela está perfurando esse plano e ela segue aqui embaixo. Então, se eu pego o vetor diretor da reta R, aqui, pego o vetor diretor da reta S, aqui, e pego um terceiro vetor formado agora por um ponto de cada reta, não importa onde aqui, tá? Peguei aqui um terceiro vetor. Então esse aqui é o PSPR, esse aqui é o
o vetor diretor da reta R e esse aqui é o vetor diretor da reta S. Se eu realizo o produto misto com esses três vetores, ele não vai dar zero. Então, quando as retas são reversas, esse produto misto, vetor diretor da reta S, vetor diretor da reta R e vetor formado por um ponto de R e um ponto de S, isso vai dar um escalar qualquer diferente de zero, o que me garante dizer que as retas são reversas. Tá? Então, se elas são reversas, elas não estão no mesmo plano, o produto misto entre esses três vetores dá diferente de zero. Se elas são coplanares, o produto misto dá zero. E se são coplanares, eu tenho três possíveis casos: paralelismo, coincidência ou concorrência. Okay? Algumas observações para nos ajudar a resumir isso tudo. Depois eu vou fazer um resuminho bem pequenininho aqui no quadro. Tá? Primeira observação diz assim, ó. Como vimos, para que duas retas sejam coplanares, um produto misto vai ter que dar zero. Que produto misto? Um produto misto de VW e AB. Só que V e W são os vetores diretores das duas retas que eu quero saber se são ou não são coplanares. E AB vai ser um vetor formado por dois pontos, sendo que um ponto de uma reta e o outro ponto da outra reta, tá? Então, aqueles três vetores que nós vimos. Então, se o produto misto der zero, elas estão no mesmo plano e são coplanares. Podem ainda ser paralelas, coincidentes ou concorrentes. Se isso aqui der diferente de zero, então eu sei que elas são reversas, estão em planos distintos e não há ponto de interseção entre elas. Então aqui vem, ó. Se elas forem paralelas, elas serão coplanares. Obviamente, tá? Duas retas que forem paralelas, não tem como elas não serem coplanares. Duas retas paralelas estarão sempre no mesmo plano. Sempre eu vou conseguir um plano que as contenha. Um plano em comum que as contenha se elas forem paralelas. Se elas forem paralelas, elas são coplanares e eu tenho um único plano que as contém. E eu também posso ter o caso de, ao invés de paralelas, elas serem coincidentes. Eu posso ter infinitos planos que contenham retas coincidentes, tá? Se elas não forem paralelas, o produto misto nulo, o que é produto misto nulo? Nulo significa que elas estão no mesmo plano. E eu já sei que elas não são paralelas. É fácil saber se elas são paralelas ou não, porque se elas são paralelas, os vetores diretores têm a mesma direção, elas são colineares. Se isso não acontece, os vetores não são colineares e ainda o produto misto deu zero, então elas estão no mesmo plano, elas não são paralelas, elas também não serão coincidentes, porque coincidência também tem vetores de mesma direção, então eu só posso ter o caso de concorrência. Tá? Primeira coisa, tu olha o vetor diretor de cada uma das retas, eles não são paralelos, eles não são colineares, então as retas não têm a mesma direção. Mas tu fez o produto misto e o produto misto deu zero, então elas não têm a mesma direção, estão no mesmo plano, só podem ser concorrentes. Se o produto misto for diferente de zero, então eu não tenho outra opção a não ser elas serem reversas, ok? Então, um resuminho rapidinho aqui, tá? Tu tens duas retas, R e S, para verificar a posição, as posições relativas possíveis entre elas. Tu vais tomar um vetor diretor da reta R, um vetor diretor da reta S e vai tomar um ponto de R e um ponto de S, formando aqui um vetor PRPS ou PSPR. Esses vão ser os teus dados. Então, primeira coisa, tu vai pegar isso aqui e vai fazer o produto misto. VR, VS, PR, PS. Tá? Fez o produto misto, vamos chamar de K, o resultado desse produto misto. Se K for diferente de zero, o que elas são? Reversas. Então, R e S são reversas. Tá? Se o K deu zero, então R e S são coplanares, estão no mesmo plano. Coplanares. Aí, eu já sei que estão no mesmo plano, fácil agora. Aí tu vai pegar o vetor diretor da R e o vetor diretor da S e vai analisar se existe uma colinearidade. Existe essa igualdade? Se existe essa igualdade, então tu tens duas opções. Ou elas são paralelas ou elas
paralelas ou coincidentes. Tá? Paralelas ou coincidentes porque vão ter a mesma direção e vão estar no mesmo plano. Se essa igualdade não existir, se o vetor da R for diferente de um K que multiplica o vetor da S, mas a gente ainda está nesse caso, né? Então, só podem ser concorrentes. E aí só falta uma coisinha. Como é que eu sei aqui se elas vão ser paralelas ou coincidentes? Paralelas não tem ponto em comum. Coincidente tem todos os pontos em comum. Então é muito simples, ó. Caiu nesse caso aqui, paralelas ou coincidente? Então vou dar assim, ó. R é paralela a S ou R é coincidente com S? Tu já tinha selecionado aqui dois pontos, P de R e P de S. Então tu faz o seguinte, ó. P de R pertence a P de S? Se, isso parece um algoritmo, né? Se P de R pertence a P de S, então elas são coincidentes. Se P de R não pertence a P de S, então elas são paralelas. Essa ordem, né, em que eu mais ou menos resumi esse algoritmo para a gente analisar a posição relativa entre duas retas, não necessariamente deve ser seguida, tá? Tu pode analisar de outras maneiras. Se tu quiser tentar direto montar, depois a gente vai ver como é que faz um ponto de interseção, como é que calcula, né? Se tu quiser tentar direto encontrar o ponto de interseção e ver que não é possível, que existe imagem de ponto de interseção, também tu consegue chegar numa conclusão em qual é a posição relativa entre essas duas retas, tá? Então não existe uma hora. Essa aqui é uma dica de ordem, ok? Para a gente encerrar, né, essa partezinha do capítulo sobre posição relativa, vamos fazer dois exemplos, tá? Nesses exemplos pedem para que verifiquemos as posições relativas entre os seguintes pares de retas. Então, verificar. Primeiro, vou dizer, né, elas estão no mesmo plano ou não estão? Se estão, se são paralelas, se são concorrentes ou ainda se são coincidentes, tá? Então, o primeiro par de retas, letra A, reta R e reta S. Vamos extrair então de cada uma dessas retas os vetores diretores em um ponto. Tomemos o vetor diretor da reta R. Vamos ver quem é. A reta R está na sua forma de equação paramétrica, né? Então, olha aqui, ó, as componentes do nosso vetor diretor são os coeficientes do T, menos 1, 1 e 2. Então, menos 1, 1 e 2. Já a reta S está na sua forma de equação reduzida em Z. Então, Z é a nossa variável independente. Vamos ver se vocês lembram como é que eu dei a dica para encontrar o vetor diretor na forma de equação reduzida. A variável independente vai ter sua componente equivalente a 1, tá? Então, no caso, Z. Lembra por quê? Porque se tu isolar Z em cada uma das equações com Z igual, e o denominador Z é 1, né? A componente abscissa do meu vetor diretor é o coeficiente de Z na equação X, né? 2. E a de Y é o coeficiente de Z na equação Y, que é menos 1. Então, tenho dois vetores diretores. Agora, vamos pegar um ponto de cada um, tá? Um ponto da R. Quem pode ser um ponto da R? O ponto mais simples na equação paramétrica é quando T é nulo. Zeras o T e o que tu tens de valores para x, y e z? Se o T for 0, x é 2, o y é 0 e o z é menos 1. Então, o ponto seria 2, 0 e menos 1. E um P da S, como a equação está reduzida em z, tu tem que atribuir um valor para o z. Claro que também é mais fácil quando atribui o z igual a 0, né? Que daí tu faz. Se o z é 0, x é 2. Se o z é 0, o y é 3. E z é 0. Está aqui nos dois pontos, um de cada reta. E aí eu posso fazer o vetor, que pode ser o PR-PS ou PS-PR. Na ordem que eu tomei, PR-PS, coordenadas do S menos as do R. 2 menos 2, 0. 3 menos 0, 3. E 0 menos 1, 1. Então, esses três vetores com que eu vou trabalhar. Os vetores diretores e o vetor formado por um ponto de cada reta. E vou então calcular o produto misto entre eles.
Só vou dar um detalhezinho para vocês, antes de calcular esse meu produto misto. Eu vou analisar esses dois vetores, porque com a análise desses dois vetores já dá para a gente fazer um descarte. Olha só. Esses dois vetores aqui são colineares? A gente já tem condições de olhar para as coordenadas de dois vetores e dizer se eles são colineares ou não, né? É fácil isso, não precisa ficar montando continha agora toda vez, né? Será que 2 dividido por menos 1 vai ser igual a menos 1 dividido por 1, que vai ser igual a 1 dividido por 2? Não, esses vetores eles não são colineares. Então dá bem para dizer que R é diferente de um KVS. Então eles não são colineares. Aí tu já descarta duas possibilidades, mas claro que tu fica ainda com outras duas, né? São 4 no total. Que possibilidades tu descartas aqui? Elas não são nem paralelas, nem são coincidentes. Porque se fossem, os vetores deveriam ser colineares. Bom, mas eu ainda posso cair em caso de concorrência ou de retas reversas. E aí, fazendo um produto misto, já dá para a gente dizer se elas vão ser concorrentes ou reversas, porque já sei que paralelas e coincidentes não serão. Então, o nosso produto misto, VR, PS, PR, PS, será coordenadas do vetor diretor de R, menos 1, 1, 2, de S, 2, menos 1, 1, PRPS, 0, 3, 1. Determinante aqui, menos 1 vezes menos 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. 0 vezes menos 1 vezes 2, 0. 3 vezes 1 vezes menos 1, menos 3. 1 vou subtrair, mais 3. 1 vezes 2 vezes 1, 2, menos 2. Isso não vai dar zero, né? Ó, 12 mais 1, 13. 13 mais 3, 16. 16 menos 2, 14. Então, produto misto diferente de zero. BR, BS, PR, PS, diferente de zero. Então, as retas são R e S são reversas. Certo? Se tivesse dado zero esse produto misto, eu já poderia afirmar que elas são concorrentes, porque nós já descartamos, pela falta de colinearidade entre os vetores diretores, nós já descartamos o caso de serem paralelas ou coincidentes. Mas, como o produto misto deu 14, diferente de zero, então elas são reversas. Tá? Segundo exemplo, então, segundo par de retas. Mesmo esquema, tá? Vou tomar o vetor diretor de cada uma das retas e um ponto de cada uma delas. Então vamos lá, vetor diretor da reta R. Vamos ver, nossa reta R está na forma reduzida em X. Se ela está reduzida em X, a abscissa desse vetor é 1, a ordenada vai ser o coeficiente de X, na equação Y, 2, e a cota vai ser o coeficiente de X na equação Z, 4. Temos o vetor diretor da reta R. Reta S, olha a reta S. Reta S está sendo dada na forma de equações simétricas, também conhecida como equações normais. Então vamos para o vetor diretor de S. Nessa forma, tá? Tirando, né, os pegatões, a gente tem que cuidar. Se nós temos X, Y e Z, isto é, uma vez X, uma vez Y e uma vez Z, não tem um 2 na frente, não tem um menos Y, tá? X, Y e Z. Então, as componentes do vetor diretor estarão nos denominadores respectivos de X, Y e Z. Então, 1 menos 3 menos 7. Então, 1 menos 3 e menos 7. Analisemos agora se há ou não há colinearidade. Não fica evidente que não há colinearidade? Quando há colinearidade, né, você vai olhar para um número aqui que tem que ser o dobro, o triplo, não sei, não importa, mas tem que haver uma proporção. A mesma para essas duas componentes, a mesma para essas duas componentes. É óbvio que aqui não há, né? Porque se tu pegar já 1 dividido por 1 é 1, então quaisquer outros quocientes deveriam dar 1 também,
não dão. Então daqui eu já sei que os vetores diretores não são colineares. Então eu também posso pegar a mesma conclusão do exercício anterior. Eu já sei que não existe nem paralelismo, nem coincidência. Mas eu ainda fico no caso de haver concorrência ou de as retas serem reversas. Então eu vou precisar do produto misto. Então eu preciso de um ponto da R, de um ponto da S, para então formar o terceiro vetor. Na reta R, por eu ter equações reduzidas em x, posso atribuir o valor para o x. Eu vou atribuir o zero, mas vocês podem atribuir o valor que vocês quiserem, tá? Se o x for 0, o y vai ser menos 3 e o z vai ser menos 10. Então, menos 3 e menos 10. A S, que está sendo dada aqui na forma normal, ou simétrica, né? O ponto, não sei se vocês lembram, ó, a forma geral dela, x menos x0 sobre a, igual a y menos y0 sobre b, igual a z menos z0 sobre c. Então, quem é o x0? Se tem só x aqui, é porque o x0 é 0. X menos 0. Então, 0. Quem é o y0? É 7, ó. Y menos y0. Por que eu tenho y menos 7? Então, y0 é 7. E z menos 12, z menos z0. Porque o z0 é 12. E aí a gente vai fazer o vetor PR, PS. 0 menos 0, 0. 7 menos menos 3, 7 mais 3. E 12 menos menos 10, 12 mais 10. Então eu tenho este vetor que eu vou usar, o de R e o de S. Vetor diretores, vamos calcular o produto misto. Então, nosso produto misto, VS, VR, PR, PS, será o vetor diretor da reta S, 1 menos 3 menos 7. Da reta R, 1, 2, 4. PRPS, 0, 10, 22. 1 vezes 2 vezes 22, 44. Menos 3 vezes 4 vezes 0, 0. Menos 7 vezes 1 vezes 10, menos 70. 0 vezes 2 vezes menos 7, 0. 10 vezes 4 vezes 1, 40. Eu vou subtrair, menos 40. 22 vezes 1 vezes menos 3, menos com menos vai ser mais 66. Isso aqui vai dar VS, VR, PR, PS. 40 menos 44, 4. Menos 70 com mais 66, menos 4. Isso deu 0. Produto misto deu 0. Então, produto misto deu 0. Eu ainda tenho 3 opções, né? Porque o produto misto dá 0 significa que elas estão no mesmo plano. Então, eu sei que R e S pertencem ao mesmo plano. Só que nós já tínhamos analisado, né, de antemão, que não existe colinearidade entre os vetores e diretores. Então, não podem ser paralelas nem coincidentes. O que elas são? R e S são concorrentes. Tá? Aí na próxima videoaula a gente vai ver como calcular esse ponto de concorrência, que nós chamamos de ponto de interseção entre as duas retas. E só para finalizar, aqui rapidinho, como não tem um exemplo aqui na lâmina, aqui no cantinho, ó, rapidinho para vocês verem como é simples de verificar se tu tens duas retas paralelas ou coincidentes. Eu vou usar uma das retas aqui, pode ser aquela ali, ó, a reta R. Y igual a 2x menos 3. E vou usar Z igual a 4x menos 10. E vou usar agora uma reta S. Vou usar umas equações paramétricas aqui. X, Y e Z. Eu quero que elas sejam paralelas. Tá? Eu quero duas retas paralelas. Então eu vou ter nesta minha reta S aqui um vetor diretor que tem que ser colinear ao vetor diretor dessa reta. Eu já sei quem é o vetor diretor dessa reta aqui. Nós já vimos quem é. É o 1, 2 e 4. Então aqui, por exemplo, eu vou usar o dobro.
Então aqui seria mais 2t, depois mais 4t, mais 8t. Se eu botar um ponto qualquer aqui, sem verificar se esse meu ponto dessa reta vai pertencer a essa, então talvez elas possam ser coincidentes ou simplesmente paralelas, tá? Se eu quero que elas sejam coincidentes, eu tenho que colocar um ponto aqui que seja o mesmo ponto dessa reta, por exemplo. Tá? Então, se eu atribuir um ponto qualquer aqui, vou botar 1, menos 3 e 5. Eu peguei uma reta S, ó, x igual a 1 mais 2t, menos 3 mais 4t e 5 mais 8t. Se eu só olho para os vetores diretores, dessa aqui nós já temos. Vetor da reta R, 1, 2 e 4. V de R é 1, 2, 4. Aqui na fórmula paramétrica, V de S é 2, 4 e 8. 2, 4 e 8. Então eu já sei que elas estão no mesmo plano, porque ou são paralelas ou são coincidentes. Pode fazer o produto misto aqui, que o produto misto vai dar zero, elas são reclamadas. E se eu quiser analisar se elas são coincidentes, então vamos pegar o ponto que eu já conheço, o ponto de R. Um ponto de R que tu já conhece é 0, menos 3, menos 10. 0, menos 3, menos 10. Será que esse ponto também pertence a S? Se elas forem coincidentes, sim, porque todos os pontos que pertencem a uma pertencem a outra. E aí tu joga aqui, ó, quer ver como é fácil? Embora a gente ainda não tenha visto como é que calcula pontos de interseção, isso aqui é muito simples, ó. Aqui está dizendo que o x é 0, o y é menos 3 e o z é menos 10. Então eu teria, se eu substituir ali, 0 igual a 1 mais 2t, menos 3 igual a menos 3 mais 4t, e menos 10 igual a 5 mais 8t. É verdade esse sistema? Esse sistema é verdadeiro? Como é que eu sei se esse sistema é verdadeiro? Bom, eu tenho um sistema aqui linear de uma única incógnita, né? Então, o valor da incógnita na primeira equação deve satisfazer todas as outras equações. Da primeira, vamos pegar da segunda, que ficou bem fácil aqui, ó. Da segunda equação, quanto que vale o meu t? T0, né? Então, aqui, ó, menos 3 igual a menos 3 mais 4t. Se tu isolar o teu t aqui, vai dar 0. Se tu botar t igual a 0, satisfaz essa equação? 0 igual a 1 mais 2t? Não satisfaz, né? Porque aqui tu ia ficar com 0 igual a 1. Absurdo? Contradição, né? Então quer dizer que este ponto não pertence à reta S. E nesse caso, essas duas retas só podem ser paralelas, tá? Elas não vão ter um ponto em comum. Tem a mesma direção, mas não tem um ponto em comum. Pessoal, espero que tenha dado para entender um pouquinho como é que se verifica a posição relativa entre retas. A gente vai voltar a fazer mais exercícios nas aulas de exercícios com o Lucas, e qualquer dúvida vocês postem, por favor, na nossa página do Face.